Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje? E hoje nós vamos começar lá no nosso livro, tá? No nosso livrinho, na unidade 1, tá? Eu vi que vocês estavam trabalhando a unidade 2, mas nós vamos retomar aqui na unidade 1. Acredito que passou despercebido, mas tudo bem, tá? Nós vamos retomar aqui na atividade na unidade 1. Aqui na unidade 1, nós vamos falar sobre os números, brincadeiras com números. Ah, professora, mas nós vamos falar de novo de números, professora? Sim, o ano inteiro nós vamos trabalhar com os números. Até mesmo porque os números estão presentes no nosso dia a dia, não é verdade? Nós já não falamos bastante sobre isso? E a gente precisa reconhecer o significado dos números, né? Compreender em quais contextos sociais os números são empregados, né? Identificar os números em qualquer lugar que você enxergar, né? Então, a gente precisa identificar os números, reconhecer, saber realizar contagem, saber juntar. Então, por isso que é importante a gente aprender os números. Nessa atividade, o que vocês estão vendo aí nessa primeira página aí da unidade 1? Ah, muito bem. Eu ouvi alguém dizer que está vendo uma amarelinha. Isso, uma amarelinha. A amarelinha começa com que letra mesmo? Ah, com a letra A. Muito bem. A amarelinha, ela é um jogo ou ela é uma brincadeira? Isso mesmo, eu ouvi a Rayane dizendo que é um jogo, é uma brincadeira. Ao mesmo tempo, pode ser uma brincadeira, é uma brincadeira e pode ser um jogo também, porque que você vai ter que jogar a pedrinha, não é verdade? E pular nos números? Isso, muito bem. Olha, eu tô vendo que tem gente que tá tão espertinho aí do outro lado. Tem gente que acha que eu não enxergo, mas eu estou enxergando. Eu tenho uma bolinha de cristal onde eu enxergo vocês aí na casa de vocês, sabiam? É verdade. Então, aqui nós temos uma amarelinha. O que essas crianças estão fazendo? Estão brincando, né? Nessa atividade aí, tem crianças? Será que só tem crianças ou tem a presença de adulto aí também? Ah, eu tô vendo que tem um adulto aí por perto. Certamente, esse aí deve ser o professor da turminha, não é? Olha aí ele orientando como que faz. Em qual número a menina acertou a pedrinha? Fala para a professora aí. Isso, muito bem, no número 7. Então, agora, nós vamos contar os números que estão na amarelinha. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que os números, eles seguem uma sequência. Segue uma sequência numérica, tá? Essa figura dessa amarelinha que a gente está vendo aí, ela é uma figura plana, ou seja, é como se eu pegasse uma caixa de sapato, né? Não tem nenhuma caixinha aqui para me mostrar para vocês, tá? Ou uma caixinha de remédio, e vocês podem fazer isso em casa. Ah, eu acho que eu tenho uma caixinha de remédio aqui na minha mochila. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui eu tenho uma caixinha de remédio, tá? E se eu abrir essa caixinha, tá? Se eu abrir essa caixinha aqui, eu vou ter uma figura plana, ou seja, eu abri a caixa. Então, aqui no chão, essa amarelinha, ela é uma figura plana, certo? Logo aqui embaixo, tá? Nós temos algumas atividades que nós vamos estar realizando. A primeira pergunta nós já conversamos, quais são as brincadeiras mostradas na cena? Então, aqui nessa primeira cena, nós temos a brincadeira da amarelinha e na segunda nós temos a brincadeira do esconde-esconde. Quem é aqui que já brincou de esconde-esconde? Esconde-esconde é uma brincadeira muito legal de se fazer, não é verdade?
Você já brincou dessa maneira? Tá perguntando para vocês. Vocês já brincaram? Quantas crianças estão brincando aqui embaixo? Brincando de esconde-esconde. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Na amarelinha, quantas crianças estão brincando? 1, 2, 3, 4. E se eu pedir para vocês quanto que é 4 mais 4, crianças? Se vocês juntarem as crianças que estão brincando lá na amarelinha, pulando a amarelinha, com as crianças que estão brincando de esconde-esconde, quantas crianças nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ter 8 crianças brincando. Então, na cena, aparecem 8 crianças. Aqui nós vamos retomar também, vai falar que os números estão por todas as partes. Então, observe essa cena, veja em que situação os números aparecem. Nós já conversamos sobre isso, não é verdade? Você sabe que os números dessa cena indicam? O que indicam? O que estão indicando cada número nessa cena aqui? Aqui na amarelinha, o que está indicando? Está indicando, né, que uma das crianças já fizeram 3 pontos e outra fez 2 pontos. Aqui nesse carro, onde é que nós temos os números aqui? Aqui na placa do carro. Então, está indicando o número da placa. Aqui, né, nós temos um relógio, né? Está indicando a hora, ó. São 9 horas e 30 minutos. Nós temos aqui um relógio digital, um painel, né? Com um relógio digital. Aqui, nós temos uma criança que está brincando, está contando para outra esconder, né? No carrinho de pipoca, olha aqui onde está escrita a palavrinha pipoca. Pipoca. Está indicando o valor, né? O preço. Qual é o valor da pipoca? Se eu for ali comprar a pipoca, eu vou pagar R$2. Muito bem. E aqui embaixo, né? Para que serve os números aqui? Para poder indicar a quantidade de criança, serve para indicar quantas bolas nós temos no campo, quantas crianças estão jogando, né? Quantos gols cada time fez, né? Ou irá fazer. Então, serve para isso os números. Então, por isso que os números, ele é um bate-volta. Então, o ano inteiro nós vamos falar sobre os números, vamos conversar sobre os números, vamos realizar contagem, né? Então, é importante que vocês façam os números em casa, que vocês contem objetos que vocês encontrarem pela casa, conte os lápis de cores de vocês, tá bom? Na página 71, olha que facinho. Observe a sala de aula e outros ambientes da sua escola, onde aparecem números. Depois, faça o desenho desses lugares. Ah, professora, mas eu não estou na sala de aula. Verdade, nós não estamos na sala de aula. Mas na sala de aula, nós temos o quê? Nós temos cartazes. Vocês podem desenhar um cartaz com os números. Tudo bem? Vocês podem desenhar um relógio. Por quê? Porque na nossa sala de aula tem relógio para marcar as horas, não tem? Ih, meu lápis não tá muito legal não, gente. Mas vocês podem desenhar um reloginho aí. Que mais que tem na nossa sala de aula que dá pra gente contar, né? Que aparecem números. Ah, lá na sala de aula, nós temos também um calendário. Você pode cortar... vou tentar escrever calendário aqui. Calendário. Nós temos um calendário. Não vai dar para terminar toda a palavra. Aqui embaixo, mostre aos colegas seus desenhos e veja os desenhos deles. Então, aqui nós temos 2 espaços que dá para você
escrever. O que mais que nós temos? Então, nós temos lá na sala de aula, nós temos também o computador da professora, né? Que tem os números no teclado. No teclado tem os números, vocês podem estar colocando também. O que mais? Para mim ligar o controle, né? O controle do ar-condicionado, eu preciso do quê? Eu preciso de um controle e no controle também tem números. Vocês podem olhar aí o controle de vocês aí na casa de vocês, o controle da televisão, tá? E aí vocês façam um desenho bem bonitinho para mandar para a professora, tá bom? Aqui também é muito fácil. Então, nós já vamos aproveitar e já vamos fazer essa aqui também. Mais perto ou mais longe? Olha que atividade fácil, gente. Pinte de amarelo a camiseta do jogador que está mais perto da rede. Será que é esse aqui ou esse que está mais pertinho? Pinte de vermelho a camiseta do jogador que está mais longe, ou seja, mais distante. Tá bom? Na número 2, marque com o X o cachorro que está mais perto da casinha. Qual cachorro está mais perto da casinha? É muito fácil, não é? Então, vocês vão fazer a atividade da página 68, 69, 70, 71 e 72. Então, hoje nós vamos terminar por aqui, nós vamos finalizar por aqui nossa aula, tá? Porque senão fica muito extenso, e aí a professora não consegue depois mandar o vídeo, porque o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, nossa aula vai terminar por aqui, ó. Deu 11 minutinhos, se passa de 15, geralmente eu não consigo postar quando ele passa de 15, tá? Mas um beijo, continue fazendo as atividades. A professora fica com saudade, porque tem gente que não está mandando as atividades para a professora, tem gente que está atrasadíssimo com o material, e a professora fica muito tristinha. Por que a professora fica tristinha? Porque os coleguinhas que estão vindo, gente, eu tô apaixonada. Hoje eu fiquei encantada com a aula de hoje. As crianças que estavam hoje na sala, vocês não têm noção. Escreveram todas as palavras que a professora ditou. A gente deu muita risada hoje, conversamos bastante. Né, Osvaldo? Foram na lousa, escreveu na lousa o nosso amiguinho, o Samuel, né? A gente fez uma brincadeira bem legal hoje, onde a gente tirava os objetos do saco de brinquedo. Era um saco de brinquedo, a gente conversava sobre o brinquedo e depois a gente ia fazendo o registro dos brinquedos, tá? Então, caprichem, 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 manda para a professora. Tá bom? Um beijo e até nossa próxima aula.